A proteção de Deus em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao vereador Coronel Mário realizar a leitura de um versículo da Bíblia. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Que assim seja. Amém. Amém. Estando presente a maioria dos senhores vereadores, declaro aberta a presente sessão. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado a ata da reunião anterior. Solicito à primeira secretária, a vereadora Thelma Bley, realizar leitura do expediente de hoje. Expediente de 15 de outubro de 2019. Ofício circular número 18 de 2019 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, convidando para o Seminário Internacional sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que acontecerá no dia 5 de novembro. Ofício número 87 de 2019 do Departamento de Tributos do município, em resposta complementar ao requerimento número 433 de 2019, de autoria do vereador Vilmar Sudoski. Auto de contestação número 38.788/4.553 de 2019 da Polícia Militar Ambiental de Canoinhas, em resposta ao requerimento número 863 de 2019, de autoria do vereador Coronel Mário. Ofício número 2124 de 2019 da CASAN, em resposta ao requerimento número 847 de 2019, de autoria do vereador Paulinho Basílio. Ofício número 42 de 2019 da Secretaria Municipal de Assistência Social, em resposta ao requerimento número 851 de 2019, de autoria da vereadora Norma Pereira. Ofício número 236 de 2019 do Executivo, enviando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 124 de 2019, que autoriza o Executivo Municipal a expropriar por interesse público sem ônus financeiro para o município parte da área de terras da matrícula número 20.124 e da outras providências. Ofício número 246 de 2019 do Executivo, enviando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 125 de 2019, que autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de cooperação ou parceria com empresas privadas, visando a melhoria da infraestrutura das estradas rurais e da outras providências. Ofício número 244 de 2019 do Executivo, enviando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 126 de 2019, que dispõe sobre a permissão de uso de bem público e da outras providências. Ofício número 245 de 2019 do Executivo, enviando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 127 de 2019, que institui o programa Constrói Canoinhas e autoriza o município de Canoinhas a formar convênio com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina e Ministério Público e da outras providências. Ofício número 239 de 2019 do Executivo, enviando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 128 de 2019, que estabelece horário de funcionamento das farmácias e drogarias do município de Canoinhas e da outras providências. Ordem do dia. Para a primeira votação, o projeto de lei número 103 de 2019, que dispõe sobre a concessão de uso de espaços públicos para instalação, manutenção, conservação e exploração publicitária e demais espaços destinados à publicidade nos próprios públicos municipais. Eu acho que é espaços públicos municipais. Projeto de lei número 114 de 2019, que acresce dispositivo à lei municipal número 3.773, de 29 de novembro de 2004. Projeto de lei número 115 de 2019, que denomina Via Pública Miguel Guterville. Para a segunda votação, projeto de lei número 129 de 2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a aderir ao programa Badesc Cidades e tomar empréstimo junto ao Badesc, Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina, SA, e da outras providências. Para a tribuna livre, teríamos o senhor Donato João Noemberg, representando o Comitê do Rio Canoinhas.
Indicação. Indicação número 255 de 2019, de autoria do Edil Paulinho Basílio, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Rafael Rotilli Roeder, secretário municipal de Planejamento, a instalação de um abrigo de passageiros na rua Reinaldo Hubner, em frente ao Canto Gaúcho, e na rua Major Vieira, em frente ao supermercado Perúcio. Era o que tínhamos, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito à primeira secretária informar se há vereadores inscritos para falar sobre matérias lidas no expediente. O vereador Paulo Glinski e, em seguida, o vereador Vilmar Sudoski. Com a palavra, o vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos honra com a presença, internautas que nos acompanham pela TV Câmara. Senhor presidente, só para destacar a leitura no expediente de hoje da vinda do projeto de lei 127 de 2019, que institui o programa Constrói Canoinhas, que já foi objeto de fala, vereador Coronel Mário, na seu período de licença. Teve um entendimento com o Ministério Público de Santa Catarina para celebrar um convênio para que nós possamos utilizar as pessoas que cumprem pena alternativa hoje, na nossa comarca, a participar desse convênio com o município, Tribunal de Justiça e Ministério Público, para que eles promovam algumas ações na questão dos passeios de pedestre do município de Canoinhas, com um projeto previamente elaborado de uma forma que a gente padronize esses passeios, e esses apenados, essas pessoas que vão cumprir a sua medida, eles não mais vão ter aquela condição de repente, escolher uma determinada associação, onde vai lá, às vezes tem o trabalho, às vezes não tem. Então, o Ministério Público vai destinar essas pessoas para formar algumas equipes, e estas equipes vão fornecer a mão de obra para o município nesse programa Constrói Canoinhas. O paver vai ser elaborado pelos apenados da unidade prisional, através desse convênio tem essa previsão. Então, é um projeto piloto, é uma inovação para Santa Catarina, diga-se de passagem, destacar o trabalho do promotor de justiça, Dr. Renato Maire Faria, que está promovendo algo diferente aqui, que a gente sempre cobra uma efetiva participação da sociedade e uma efetiva reparação de algum equívoco que tenha. Então, eu exemplifico para a comunidade. Houve uma época no início dessas penas alternativas que nós não estamos falando de pena grave, não estamos falando de condenado, nós estamos falando daquela pessoa que cometeu um delito aí mais leve e chegou no fórum e foi proposto para ele: olha, nós vamos te propor aqui X horas de trabalho comunitário. Você é primário, tem bom antecedente. Ou aquela pessoa que teve uma condenação mais leve, que não levará à prisão, essa pessoa vai ter aquelas horas que deveria cumprir em alguma determinada situação, entidade, em algum local, ele vai ser dirigido para esse programa. Dentro desse programa, o Ministério Público vai ter um policial da reserva, que vai fazer a parte gerencial desse pessoal, e o setor de engenharia do município vai promover o projeto e a fiscalização da obra de engenharia. Então, é bastante interessante, é algo inovador. A pessoa cometeu um erro, ela vai vir trabalhar ali, vai pagar a sua pena, vai pagar o seu erro ali, com a comunidade também vendo que ela está pagando por aquele fato que fez. Não é demérito, mas é uma forma também da comunidade ver. E é uma forma também das pessoas verificarem e falar: eu não quero que aconteça comigo essa situação, eu não quero estar vindo aqui no centro da cidade aí, fazer aí no meu horário de folga, ou no sábado, enfim, no horário que a pessoa pode, essas penas são cumpridas dentro de um determinado período, adequando para que essa pessoa não tenha prejuízo no seu trabalho. Mas muitas pessoas vão pensar assim: olha, eu não quero, o vereador Vilmar Sudoski está na frente da casa do vereador Vilmar lá, arrumando a calçada lá dentro desse projeto, porque o Vilmar vai saber: olha, Paulo está aqui porque cometeu um determinado delito. Então, isso aqui também é uma medida pedagógica, porque hoje as coisas acontecem meio quieto, ninguém fica muito sabendo. Então, ele tem a participação efetiva, a pessoa vai pagar o seu erro, vereador Célio, a pessoa vai causar um bem para a comunidade, vai cumprir sua pena, sair dali totalmente
livre de qualquer embaraço que tenha, e vai ter a questão pedagógica também, para que outras pessoas não, eu não quero, não dá, eu não vou cometer alguma falha, eu vou me cuidar, né? Um exemplo é a questão de dirigir sob o efeito de álcool, né? Que é uma prática muito comum, né? E que às vezes tem uma consequência que pode ser a multa, a questão de suspensão da carteira, mas muitas vezes pode ser um acidente com uma vítima fatal, com alguma coisa mais grave, né? Então, eu queria parabenizar o Executivo e seus vereadores, que também já estavam cientes do projeto, e pedir que a gente dê uma celeridade nesse projeto aqui nas comissões, para que a gente possa agilizar ele e votar o quanto antes. Obrigado, senhor presidente. Para o vereador Vilmar Sidowski. Cumprimento senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos prestigia, internautas, cumprimento especial meu colega Moacir, que se encontra hoje no plenário, Donato, Gilberto, Gerson, Cláudio e demais que nos prestigiam nessa noite. Este projeto que o vereador Paulo relatou é um projeto importante. Também dentro dessa tua fala, vereador, deve-se iniciar pelos órgãos públicos, pelos imóveis que pertencem ao município, para dar início nesse trabalho, aonde vai ter, presidente, um custo baixo, vereador Mário, porque como vai ser produzido os pavers lá no presídio, vai ser usada a mão de obra de lá, vai ter a luz que já é de uma forma paga pelo próprio Estado, né? Então o município vai ter um custo baixíssimo para atender a demanda das suas praças, das suas escolas, enfim, começando esse projeto por esse trabalho dos imóveis do município, só contemplando a fala do vereador, que foi muito bem exposta, muito bem colocada. Também eu recebi, e a gente já participou, até o presidente Sérgio participou de uma reunião com o prefeito, com o secretário da Habitação, a vereadora Thelma tem perfeitas entendimento sobre isso, porque convive dentro da Secretaria da Habitação com esse detalhe, dos imóveis lá do Menino Deus, né? Aqueles 250 imóveis, onde 126 ainda não estão documentados, e nós participamos de uma reunião onde deve ser trabalhado esse assunto de nós tentarmos reduzir esse número de propriedades que ainda não estão legalizadas com suas escrituras em seus nomes. Eu estava observando aqui agora com a relação, 126 imóveis que não foram ainda regulamentados, não estão com as suas matrículas, mas existe uma dívida de IPTU em torno de R$187 mil desses 126, mas que não são os 126, não contei aqui, mas deve ser aí uns 40, 45, estão com o seu IPTU em dia, então esses terão mais facilidade, presidente, para poder regularizar suas matrículas, mas que tem que se achar formas e maneiras, né, para que nós possamos regularizar as matrículas dessas residências, desses imóveis que há tantos anos já estão sendo utilizados para aquela comunidade e que ainda alguns não têm a devida matrícula, as suas escrituras em seus nomes, que se encontra ainda em nome da sociedade que, na época, coordenou e conduziu os trabalhos daquele núcleo habitacional. Então, dizer que está andando, está iniciando vagarosamente, mas que está andando para ver se a gente consegue reduzir o número de proprietários ou de imóveis que ainda não estão regularizados. Então, como recebi o retorno e a resposta, então por isso que estou me manifestando e que a Secretaria da Habitação está conduzindo esse trabalho, e se a Secretaria depender de algum auxílio nosso, de alguma forma que a gente possa ser útil para contribuir dentro desse processo, a gente quer se colocar à inteira disposição. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Vilmar, o ideal talvez é que desse início nesse período até o final do ano, porque está em vigência o refis. É uma oportunidade que os moradores do loteamento têm, de parcelar ou, enfim, a redução de multa e juro, e aí ter a condição de regularizar os seus imóveis. Então, o importante é que, vereadora Thelma, que quem sabe ainda até meados de novembro possa acontecer essa reunião inicial, para as tratativas, e aí poder
dar prosseguimento nessa regularização fundiária. Mais algum vereador? Sim, vereador Chico Mineiro. Com a palavra, vereador Chico Mineiro. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, internautas que nos assistem, público aqui presente, Darcy da Secretaria de Obras, seja bem-vindo. A respeito da indicação 255 do vereador Paulinho Basílio, da qual eu já fiz 3, da qual numa até eu fiquei indignado o porquê de tirar sem antes ter feito outro abrigo de ônibus, né? Eu acredito, Paulinho, que eu estava olhando aqui os requerimentos, vamos colocar como a vereadora Thelma Bley colocou aqui, fazer um requerimento a respeito disso, porque é um absurdo, né? Foi tirado para que então o terreno foi doado lá para o Canto Gaúcho, né? E foi tirado o ponto de ônibus aonde aquele abrigo ali servia muita gente, e eles ficam no relente ali esperando, e eu no primeiro ano que estive nessa casa já cobrei, no segundo também, e agora nesse terceiro o senhor está fazendo isso aqui. Vamos fazer um requerimento, o porquê de não a construção do outro abrigo, o que está acontecendo, né? Ali o sofrimento daquele povo é muito grande, e eles não podem ficar na varanda ali do Canto Gaúcho, porque ele nem aceita. Não, aqui não pode ficar, aqui não é ponto de ônibus, ele não deixa. Então eles têm que ficar no relente, no tempo, sofrendo ali. Eu acredito que vamos elaborar um requerimento, vereador, se o senhor concorda comigo, como está elaborado esse requerimento aqui, o 953/2019 da vereadora Thelma, que eu acho que é o caminho mais certo, porque outra explicação não tem para isso. Sim, senhor presidente. Mais alguma inscrição? Não, senhor. Passamos ao grande expediente. Solicito à primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Sim, vereador Coronel Mário. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, comunidade presente que nos dão a honra e o prestígio, internautas que nos acompanham pela TV Câmara, senhoras e senhores, boa noite. Senhor presidente, dentre as nossas atribuições está a questão da fiscalização, e eu havia recebido nessa Casa de Leis, através de um grupo de pessoas, fizeram um encaminhamento de uma denúncia, e havia formulado um requerimento com relação à poluição num córrego que passa próximo à unidade de prisão avançada, e ele passa pela rua Matias Miller e ele vai chegar lá no Parque de Exposições Ouro Verde. Eu fiz o requerimento e estou utilizando essa tribuna para informar as pessoas que fizeram a denúncia, que nós encaminhamos isso para a Secretaria do Meio Ambiente, para a Polícia Ambiental, para o IMA também, acolhendo a denúncia. Eu estive no local, inclusive fiz o levantamento em loco da situação. Eu recebi hoje, e gostaria de agradecer, a pronta resposta do Major Fernando Luiz Lopes, que é o comandante da 3ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Militar Ambiental, que já de pronto, ao receber o documento, fez um auto de constatação, autoconstatação número 38.788, me permite, senhores, leem, porque tem terminologia técnica aqui, eu gostaria de tecer alguns comentários. Esse requerimento, seu Donato, vem ao encontro, o senhor que vai falar sobre o Comitê da Bacia do Rio Canoinhas, de uma preocupação que temos com nascentes e também com a poluição de vários pontos que temos constatado, inclusive esse que gera um problema um tanto quanto crônico. Foi feito esse autoconstatação no dia 23 de setembro de 2019, natureza denúncia, descrição, vistoria em apoio à vigilância sanitária de Canoinhas e ao secretário de Meio Ambiente Municipal, senhor Hilário, que também agradeço pela pronta resposta. Das constatações, a guarnição ambiental, composta por terceiro sargento PM Mário Sérgio e soldado PM Soares, deslocou acompanhando o secretário do Meio Ambiente de Canoinhas, senhor Hilário Cate, e de 2 fiscais da Vigilância Sanitária Municipal, senhor Denilson Kohler e Luiz Christi, em fiscalização de, em tese, crime de poluição oriundos, em tese, do presídio e da estação de tratamento da Casan. No local foi constatado que nos fundos do presídio existem indícios de esgoto a céu aberto e que a estação de tratamento da Casan aparentemente não está funcionando de forma correta, haja vista que o material líquido que sai da estação é lançado no curso da água e possui mau cheiro.
O senhor Hilário realizou o contato com o fiscal de contrato da Prefeitura com a Casan, solicitando que essa apresente laudos dos resíduos provenientes da estação de tratamento, para que com esse laudo a vigilância e a Prefeitura possam tomar as medidas cabíveis. Caso esse laudo ateste poluição, a guarnição notificará a Casan, lavrando procedimentos cabíveis ao caso em tela. Referente ao presídio, os fiscais da vigilância informaram a guarnição que participaram de uma fiscalização recentemente realizada por fiscais de Florianópolis no local. Conclusão, que no local há indícios de que a estação de tratamento da Casan não está funcionando de forma satisfatória, haja visto que o produto líquido que sai da estação de tratamento possui mau cheiro, sendo que este está sendo lançado no curso d'água. Tem todo um levantamento documental anexo, que está juntado a essa resposta que foi encaminhada ao senhor presidente para chegar até as minhas mãos. Reitero meu agradecimento ao Major Lopes. O objetivo da denúncia, eu sempre falo, a gente sabe que a empresa Casan é uma empresa séria, uma empresa preocupada com o bem-estar dos nossos munícipes. Meu objetivo não é criar um celeuma em cima dessa denúncia, mas sim que busque efetivamente uma solução, porque essa é uma reclamação de pessoas da comunidade. E nós, como sempre falo, caixa de ressonância da comunidade, temos que dar essa devida atenção. Então, foi formulado, espero que se resolva o problema e que essa nascente, que tem um córrego até considerável, seja preservada, que se tome as devidas medidas legais que o caso requer. Agradeço reiteradamente o tratamento como foi dado a esse requerimento que formulamos, agilidade, e esperamos que tenha uma solução satisfatória, porque isso não pode vir a ocorrer. Seria isso, muito obrigado. Mais alguma inscrição? Não, senhora. Vereador Coronel Mário, recentemente numa reunião em que eu participava, havia membros da Casan e eu conversava exatamente sobre esse tema, e a notícia importante, vereador Paulo Glinski, é que eles vão investir 200 e poucos mil reais para fazer uma elevatória, vai ser desativada aquela estação de tratamento e será de lá até para o campo, na estação de tratamento do Campo da Água Verde. Me parece que já está bem adiantada essa condição, segundo a informação que tive, eu posso estar equivocado, mas já há recursos para que nos próximos dias ou meses, pouquíssimos meses, seja resolvida essa situação. Muito embora, quando eu questionava dessa situação da estação de tratamento, não foi essa a afirmação da Casan dizendo que não é deles. É que é de um vizinho, mas que não é deles. Mas, enfim, foi constatado, e aí a resposta do seu requerimento. O que eu espero é que realmente aconteça essa obra, porque aí vai resolver toda essa situação. Independente de quem de quem está causando isso, o que tem que acontecer é que se resolva essa situação. É com alegria que eu convido o senhor Donato João Noemberg, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Canoinhas, a fazer uso da tribuna. Meu boa noite a todos e a todas. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Prazer estar aqui representando a IPAGRE e o comitê. Nós temos uma cadeira dentro do comitê que a IPAGRE ocupa, e nós, então, representamos a IPAGRE dentro do Comitê Canoinhas. E hoje estamos aqui, então, para, representando o comitê, responder ao requerimento da vereadora Norma Pereira, questionando com relação ao andamento da execução ou da elaboração do plano de bacias do Comitê do Rio Canoinhas e afluentes do Rio Negro. Mas eu gostaria também de citar aqui a presença
do nosso presidente do comitê, do Moacir Penkel, da Fernanda também, que é engenheira agrônoma e técnica, faz parte da equipe técnica do comitê. Registrar também a presença do Gerson, que é presidente da APASC, a entidade que faz a gestão hoje dos recursos para os 3 comitês, comitê aqui de Canoinhas, o comitê do Rio Negro, do Timbó, e o comitê do Canoas. Então, a nossa região hoje de abrangência da APASC é a maior do estado, né? Pega todo o Planalto Serrano e todo o Planalto Norte catarinense. Então, o Gerson aí como presidente tem uma responsabilidade muito grande. E além disso, nós vamos falar hoje aqui em GAP, é o presidente do GAP. Depois eu explico o que é o GAP aí. Mas então, e saudar também os demais, o Gilberto, nosso colega de EPAGRE, que está aqui representando também a nossa gerência regional, e a todos os membros da comunidade e internautas que nos ouvem neste momento. Antes de falar da situação do plano, vereadora Norma, eu queria só fazer um nivelamento aí com relação a Comitê de Bacia, né? O que é o nosso Comitê de Bacia aqui na região de Canoinhas hoje. Então, o Comitê de Bacia é um órgão colegiado formado por diversas representações, diversas entidades, instituições, empresas públicas, privadas. Hoje nós temos no nosso regimento interno a previsão, são 50 entidades membros que fazem parte do comitê. Isso vai mudar, se a gente tiver tempo a gente pode até comentar um pouco mais na frente. Mas hoje, atualmente, então, nós temos 50 entidades que fazem parte do comitê, representantes tanto dos usuários de água, quanto da população da bacia e órgãos do governo. Tem uma divisão aqui que eu queria explicar já, porque isso é importante até para os senhores vereadores. Hoje, essa questão de divisão dos segmentos dentro do Comitê de Bacia, então são 40% de usuários de água, onde a maior usuário de água hoje nossa aqui é a Casan. Mas nós temos SAMAIs também espalhados aí por todo o Planalto Norte, nós temos indústrias, são usuários. Aí nós temos os órgãos de governo federal e estadual, onde está a EPAGRE, a Casan, outros órgãos, a Flona em Três Barras, o ICMBio. E a população da bacia são todos os representantes da sociedade civil. E aí, por uma questão em Santa Catarina, o Poder Executivo e Legislativo Municipal, eles fazem parte desse componente da população da bacia, e não do governo. É uma questão aqui de Santa Catarina, tem outros estados que isso é diferente. Uma determinação lá da própria SDS. Também gostaria de fazer um comentário rápido sobre o plano de bacia, o plano de recursos hídricos. O que é realmente isso, para a gente daí poder entender o que está acontecendo com esse processo que a vereadora Norma nos requeriu aí de fazer alguns esclarecimentos. O plano de bacia é um instrumento que está previsto na legislação, tanto federal, na Lei das Águas, que é a 9433, lá de 97, e também na política estadual, que é mais antiga, inclusive, que a federal, é de 94, a 9748. Que é a lei que disciplina toda a questão da gestão dos recursos hídricos no estado de Santa Catarina. O plano de bacia é um instrumento de gestão que nós utilizamos tanto em esfera federal, tem o Plano Nacional de Recursos Hídricos, nós temos o Plano Estadual, que está em execução, foi elaborado, apresenta um cenário de dificuldades, de problemas, que nós precisamos nos debruçar mais em cima disso, um alerta que eu trago. Eu estudei um pouco esse plano, a gente teve contato com ele nesses últimos 2 anos aí que ele foi elaborado, e agora nós estamos então na fase de elaboração do nosso plano de bacia, que é o instrumento local de gestão dos recursos hídricos. Para fazer uma analogia com o plano diretor que nós temos nas nossas cidades, nos nossos municípios, seria um plano territorial que dá as diretrizes para o uso da água. Então, é realmente um instrumento muito importante que nós, por conta disso, tivemos muita preocupação no comitê, no GAP. O GAP, então, é o Grupo de Acompanhamento do Plano, que foi instituído
dentro do comitê, foi aprovado dentro do comitê, para fazer, com a função específica de fazer o acompanhamento da elaboração do plano, da qual o Gerson, então, como eu citei, é o coordenador, e nós temos mais 10 membros lá que fizeram, eu já antecipo isso, um excelente trabalho, Gerson, junto com a direção do comitê e os demais membros do comitê. Por isso que nós podemos chegar hoje aqui, vereadora Norma e demais vereadores, com uma tranquilidade muito grande de expor toda a situação que aconteceu, está acontecendo e espero que vá acontecer em 2020. Pois bem, dito isso, então, só complementando, como é importante esse plano, dentro dele nós teremos lá na frente as diretrizes para a outorga. Hoje a outorga de águas, uma indústria vai se instalar, ela precisa da outorga. Um consumidor maior de água aí precisa de outorga. E aí isso hoje é feito pela SDS com critérios estaduais. A hora que nós tivermos o plano aqui, nós vamos ter os critérios locais, em cima do balanço hídrico, em cima da demanda, em cima da disponibilidade hídrica que nós temos na nossa região. Também possíveis cobranças de água virão em cima do que o plano estabelecer. E mais, enquadramentos de rios. Esse é um tema que eu ainda não domino muito, então talvez a gente tenha que abreviar um pouco essa parte aí, mas ele é muito importante no sentido de dizer qual é o tipo do rio, o nível, ou a classe, melhor dizendo, a classe do rio Canoinhas, do rio da Lança, do rio São João, do rio Negrinho, dos rios lá de Itaiópolis, dos rios de Papanduva, que estava toda aquela polêmica com o xisto. E uma vez determinado essa classe, nós temos as condições de uso dessas águas. Talvez o que eu esteja colocando aqui seja um pouco distante para nós, porque nós não temos conflitos de água na região ainda. Nós, felizmente, né, nós não temos ainda problemas como existem em outras regiões. Comitê do Itajaí, por exemplo, tem gente na fila, instituições na fila, esperando para alguém sair para entrar, porque a briga por água lá é muito grande. Bom, mas em função do tempo aqui, a gente vai agora para a situação do contrato da Univale. A Fundação Universidade Vale do Itajaí, que foi a vencedora do processo de edital público para a execução do nosso plano aqui. Foram vários editais, são 16 comitês que nós temos no Estado, todos eles ou já têm plano elaborado ou estão em fase de elaboração, como é o caso do nosso. Várias universidades foram selecionadas para fazer, então, a elaboração desses planos. No nosso caso aqui foi a Univale, de Itajaí. Esse processo começou lá em 2017, conforme já é de conhecimento dos senhores vereadores aqui. A vereadora Norma colocou isso lá, o presidente Célio nos colocou no ofício lá, os dados, né? É um contrato que foi assinado em 15 de 12 de 2017 e tinha vigência até 30 de junho de 2019, então já estaria encerrado. No valor de R$ 1.593.000, o valor total, para fazer todo o plano. É um recurso da FAPESC, da Fundação de Amparo à Pesquisa, né, um recurso que vem lá da pesquisa do Estado de Santa Catarina, através de um termo de referência que foi elaborado, a Univale se credenciou, atendeu os requisitos, foi feito um contrato, um termo de outorga para fazer a elaboração do plano, e nós iniciamos, então, esses trabalhos em maio de 2018. Ali já foi a primeira preocupação. Publicado o Diário Oficial no final de dezembro de 2017, nós já tínhamos a informação que nós, depois de muitos anos de luta dentro do comitê, né, Moacir e demais colegas, finalmente iríamos ter o recurso para elaborar o plano. Já era um sonho lá no SC Rural, né, um projeto do governo do Estado, da IPAGRE, tinha um recurso lá, mas infelizmente não foi, do Banco Mundial, não foi possível fazer naquele momento. Então, felizmente, finalmente tivemos a notícia que o plano iria ser elaborado, mas os trabalhos só começaram em maio de 2018, então já com quase meio ano de atraso. Aquilo já nos causou uma primeira preocupação, né, Gerson? E aí, os trabalhos começaram, iniciou bem, eles vieram aqui, apresentaram a equipe. O plano do Canoinhas foi dividido em 5 etapas. O primeiro era um plano de trabalho para dizer como é que ia acontecer a execução
desse projeto. O segundo era todo um envolvimento da comunidade, essa era a etapa B. A etapa C é o diagnóstico da bacia, dos recursos hídricos, geologia, recursos florestais, enfim, tudo que impactava com a disponibilidade de água na bacia. O D é o prognóstico, quer dizer, a previsão ou quais as perspectivas da questão hídrica futura na nossa região. E a última etapa, o E, é o plano propriamente dito. As ações, os projetos, os programas. Por exemplo, se nós tivéssemos identificássemos uma situação de necessidade de armazenamento de água na nossa bacia, que tipo de ação teria que ser feito, barragem, enfim, coisas desse tipo que entrariam lá no plano. Bom, a primeira parte, tranquilo, a etapa A foi cumprida, eles apresentaram um plano de trabalho muito bom, dentro de um cronograma que atendia o termo de referência, ou seja, até 30 de junho deste ano. A forma como seria executado também estava de acordo e foi aprovado pelo GAP, né, Gerson? E a gente seguiu, então, para a etapa B. Na etapa B, nós do comitê e do GAP já começamos a apontar algumas dificuldades. E aí acho que os senhores vereadores aí podem testemunhar isso, porque a gente até conseguiu fazer alguma divulgação, porque o que era o envolvimento da comunidade? Era divulgar o plano para as lideranças, as câmaras de vereadores, prefeituras, secretarias de meio ambiente, enfim, todas as lideranças regionais da área de abrangência da bacia. E isso não conseguiu ser feito da maneira como a gente gostaria. Então nós chamamos a atenção, colocamos as situações, eu mesmo acompanhei, nós acompanhamos como diretoria algumas entrevistas em rádio, algumas reuniões com prefeituras, mas pela articulação que foi feita, atingiu um público muito menor do que o necessário para a importância do trabalho que estava sendo iniciado naquele momento. Então, na etapa B, a gente já teve algumas dificuldades, nós apontamos isso como comitê e como GAP para a equipe da Univale, e eles falaram que iam corrigir, ao longo da execução do plano, eles iriam tentar, vamos dizer assim, correr atrás do prejuízo e tentar recuperar isso. De certa forma, algumas ações foram feitas, mas não contempladas totalmente. E aí o problema maior veio realmente na etapa C. A etapa C, uma etapa importantíssima, onde nós teríamos que ter o raio-x, a radiografia de toda a situação hidrológica da região, para a gente poder elaborar um bom plano em cima, fazer um bom prognóstico e elaborar um bom plano em cima desses dados. E aí a decepção foi muito grande, né? A decepção, as dificuldades, né, foram grandes, porque veio um relatório de mais de 500 páginas, que nós tivemos que ler ele inteiro, né, pelo menos a diretoria e o grupo do GAP, para poder fazer um parecer, porque a SDS, o trâmite era esse, né, o produto era entregue para a SDS encaminhava para nós, dentro do comitê com o GAP nós fazíamos a análise e um parecer técnico pela aprovação ou não desse produto. Então vejam, senhores, a responsabilidade que nós tínhamos naquele momento, em cima de um documento de mais de 500 páginas, que vou citar aqui alguns dos problemas que nós identificamos e colocamos no parecer. Primeiro, a estrutura do documento, a estrutura do relatório, em desconformidade com o termo de referência, com as normas técnicas, mapas elaborados de maneira equivocada, mapas, então, coisas assim elementares, que nos chamaram a atenção. É isso, né, Gerson, que coordenou todo o trabalho do parecer. Tenho aqui o parecer depois, posso deixar com a casa aqui para conhecimento, mas foram... então, a principal situação foi essa, e nós detectamos, isso foi uma coisa que a gente detectou daí claramente, que não havia uma articulação dentro da equipe técnica da Univale que estava elaborando o plano. Isso não é uma constatação minha, sou porta-voz aqui de uma constatação do GAP, do comitê, da diretoria do comitê, e isso ficou muito claro, quando na etapa C, na apresentação do produto da etapa C, que é esse diagnóstico dos recursos hídricos da região, veio apenas um componente da equipe de hidrologia
E nós sabatinamos ele aquele dia, ficou uma situação até meio constrangedora em algum momento, porque ele não tinha respostas para os nossos questionamentos. E aí se evidenciou isso muito claramente. Bom, o produto não atendeu, nós recomendamos então para a SDS, agora SDE, né, mudou de nome lá, é Secretaria de Desenvolvimento Econômico, agora é SDE. Nós recomendamos através de um parecer. Bom, antes até, como nós recebemos o produto e vimos a dificuldade de fazer essa análise sozinho, o comitê contratou um técnico, um especialista em hidrologia, que foi contratado então para fazer uma pré-análise para nós e aí participar junto conosco na reunião do GAP para elaborar esse parecer. Então, o que ele constatou foi basicamente o que a gente já tinha constatado. Então, a gente elaborou um parecer onde elencamos 22 itens a serem corrigidos no plano, na questão técnica, na questão estrutural do plano. E, além disso, colocamos 3 condicionantes para, na visão do GAP e do comitê, para sequência do trabalho da Univale dentro do plano. Essas condições eram, primeiro, essa reunião aconteceu em 7 de maio desse ano. Nós demos até 10 de junho para que eles, então, corrigissem esse produto. A segunda condição era que eles refizessem o plano de trabalho, um novo cronograma, porque nós estávamos em maio, o vencimento do contrato era junho, então, em consenso com a própria SDS, na época a SDS, a gente tinha-se uma previsão de aditivo para prorrogar o prazo, era natural, não teria problemas com relação a isso, desde que os produtos viessem a contento. Então, eles reformulassem, a segunda condição, eles reformulassem esse plano de trabalho com um novo cronograma, para que a gente pudesse aprovar, e a terceira e última condição, que eles reformulassem também a equipe técnica, a coordenação, começando pela coordenação e as equipes de cada uma das áreas, de cada uma das etapas. Nós tínhamos ainda uma situação ainda muito forte pela frente de execução de prognóstico e do plano propriamente dito. Na sequência, então, desse parecer foi encaminhado para a SDS, para a secretaria, próprio secretário Lucas Esmeraldino, na época, e eles encaminharam para a Univale. A Univale, naquele período dado, de 10 de junho, não se manifestou, e então a SDS notificou a Univale para a suspensão do contrato e, na sequência, o cancelamento definitivo, ou seja, o rompimento do contrato. Como é que nós estamos hoje? Isso aconteceu nesse interim de julho para cá. Então, eu conversei essa semana com o gerente de recursos hídricos da SDS, que me posicionou a respeito do assunto. A Univale interpôs através de um ofício vários argumentos justificando esses atrasos e essas condições. Não vou detalhar aqui, porque nós não teríamos tempo, acho que já estamos estourados aí, né, presidente? Mas que eu conversei agora há pouco com o gerente lá, todos os argumentos já estão respondidos, estão na COJUR lá, que é a área jurídica da secretaria, para ser encaminhado então novamente para a Univale. A expectativa é que haja esse rompimento, até o final do ano a gente consiga regularizar essa situação para aproveitar o saldo do recurso que ainda não foi pago para a Univale, para contratar uma nova universidade com a mesma fonte de recurso da FAPESC, e nós então conseguimos dar sequência nesse trabalho a partir do início do ano que vem. Essa é a nossa expectativa, né, colegas aí do comitê. Nós sentimos muito, tem que trazer esse tipo de informação aos senhores aqui, às senhoras, à nossa comunidade, mas isso é consenso nosso dentro do comitê e também junto à SDE, que é melhor que a gente tenha esse tipo de procedimento agora e tenha a garantia da execução de um bom plano. Essa parada aí, ela é necessária. É uma pena, a gente poderia estar aí concluindo o processo, podendo trazer para a comunidade aí o plano elaborado,
mas nós não queremos um plano de gaveta, um plano que simplesmente cumpra as prerrogativas legais aí do Sistema Estadual de Recursos Hídricos, da legislação, atenda a legislação, apenas para cumprir tabela. Então, e aí eu queria ressaltar, Moacir, em teu nome aí, o esforço de toda a nossa equipe do comitê, do GAP, dos membros do comitê, que tem trabalhado realmente muito forte. Tem dado um grande exemplo, a SDS tem reconhecido, a SDE tem reconhecido isso, inclusive a ponto de colocar para nós do comitê aqui a condição de auxiliar na elaboração do novo edital e nos critérios para a escolha da nova universidade que vai continuar o plano, se tudo der certo e a gente conseguir romper esse contrato com a Univale e selecionar uma nova universidade. Então, era isso que eu tinha para colocar aos senhores, para a nossa comunidade. Existe, como o Dr. Paulo Glinski aí sabe muito bem disso, né? Existe a questão do direito aí, do controverso, né? Uma coisa assim na área jurídica, não é muito a minha praia aí, mas nós estamos tranquilos com relação ao papel que a gente desempenhou aí como acompanhando o plano. A Univale tem o direito de fazer essa interpelação, esses argumentos, mas eu senti no Vinícius, que é o gerente da SDS, uma tranquilidade muito grande com relação a que esse contrato eles vão conseguir romper lá e nós vamos conseguir dar sequência. É isso que eu teria para colocar. Não sei se ficou claro, se ficou dúvidas, por favor, se pode ter a complementação, não sei se é possível, de alguns do pessoal aí do comitê também, mas seria mais ou menos isso. Obrigado pelo espaço para a gente poder colocar aqui, presidente e vereadora Norma, por ter levantado essa situação aí. Eu abro a palavra aos vereadores que desejarem se manifestar. Eu gostaria, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, todos vocês que nos prestigiam essa noite, do Comitê do Rio Canoinhas, da IPAGRE, enfim, aos colaboradores da casa, os nossos sempre presentes aqui, né, o Eugênio, o Herbert, família Sim, o Darcy, enfim. Os internautas, muito boa noite. Uma boa noite especial para você, Donato, e agradecer muito a tua disponibilidade de trazer o assunto à casa. É uma matéria de extrema importância. A gente via os convites, nós recebemos como vereadores para participar de algumas reuniões, então assim a gente tinha uma noção sutil e mais as leituras de noticiários. Mas saber detalhadamente é de extrema importância. Mas eu gostaria ainda, em toda a sua explanação, extremamente detalhada e muito didática, parabéns também por isso, eu gostaria de fazer mais algumas indagações. Esse gerenciamento do comitê atualmente, efetivamente, como que ele é realizado? E a abrangência do comitê, da onde até onde? Você falou, mas que fosse assim mais definido. Se a ampliação lá até a região de São Bento e Campo Alegre, se já foi oficializada ou não. E, por fim, quais as mudanças que ocorreriam com a entrada em vigor da Resolução 19 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos? Se daria para fazer uma síntese, mais ou menos, dentro desses aspectos? É possível, sim, vereadora Norma. São várias questões juntas aqui. Eu vou tentar sintetizar para não avançar muito no horário. Mas são todas questões muito importantes. Nós estamos vivendo um momento diferenciado, um momento único com relação aos comitês de bacia. A mídia tem comentado muitas situações aí. A gente viu aí há pouco tempo atrás toda aquela crise hídrica em São Paulo. Se tivessem ouvido os comitês lá, não teria chegado naquela situação. Nós somos transitórios no comitê, gente. Eu estou aqui como secretário executivo, o Moacir é presidente, o Gerson, a Fernanda, mas as águas são públicas, são de todos nós, é um bem público. E nós precisamos ter uma atenção maior. Então, nós estamos vivendo um momento único no país hoje com relação à preocupação com a água.
as políticas estão aí, né? Algumas legislações são mais antigas, mas tem coisa nova vindo aí, muito interessante. E uma delas é essa resolução 19. Então, isso vai mexer significativamente com o funcionamento dos comitês. Nós estamos aí numa batalha porque a resolução ela foi publicada em 2017 e ela entra em vigor em 1º de janeiro de 2020. Em 1º de janeiro, todos os comitês do Estado vão ter que estar adaptados a essa nova resolução, que as coisas mais importantes que elas dizem é o seguinte: tem que reformular o regimento interno, porque o que acontece até agora? Ou acontecia até agora, principalmente em comitês onde tinha conflito de água. Itajaí, Cubatão, Uruçanga, onde tem conflito de água, muitas das decisões tomadas no comitê, mesmo sendo colegiado, mesmo sendo um negócio bem trabalhado, né, bem discutido democraticamente, estavam sendo questionadas na justiça, vereador Paulo Lins. Por quê? Porque tinha pequenas falhas nos regimentos internos e na própria... Não é na legislação, a legislação está posta, mas no funcionamento. Então era questionado e não se tinha como rebater isso. Então agora, com o novo regimento interno, que nós vamos aprovar, vamos discutir e aprovar, numa Assembleia Geral Extraordinária, no dia 27 de novembro, na parte da manhã, se pretende eliminar essas questões. Claro que o funcionamento do comitê também tem que estar em dia, só o regimento não vai resolver. Então, as assembleias têm que ser convocadas corretamente, os quóruns têm que ser respeitados, todo o funcionamento do comitê tem que estar adequado, vereadora Norma, mas hoje nós não tínhamos essa segurança jurídica. É isso que se pretende com a resolução 19, um dos itens. O segundo é garantir uma maior representatividade dos setores, dos segmentos. Então, tem várias travas. Uma das mudanças é que daqui para frente a escolha das entidades membro do comitê não pode mais ser feita ali numa assembleia, mesmo que era convocada com esse fim, de forma conjunta ou como era. Nós vamos ter que ter assembleias setoriais. Cada setor, o setor de usuários vai se reunir, vai ter uma assembleia e vai definir quem são os 14 agora, né? Nós mudamos para 35, de 50 veio para 35 entidades. Por que essa redução? Também é um desdobramento aí da resolução. Em função de quórum, em função de metas, nós não estávamos conseguindo atingir, com 50 entidades, um quórum mínimo. Então, a maioria dos comitês no Estado fez isso. A maioria mudou para 25 a 30. Nós ainda teimamos aqui em manter com 35, mesmo sabendo que em alguns momentos temos dificuldades de atingir o quórum, presidente. Mas 35, acho que pela área de abrangência, eu já vou comentar dela, é tranquilo. Então, essa é uma das mudanças. São 40% de usuários, então são 14 entidades de usuários de água, 14 da população da bacia e 7 de órgãos do governo federal e estadual. Cada segmento vai se reunir separadamente nas assembleias setoriais, que tem todo um critério para convocação, tem que ter critérios claros e definidos no edital de quem pode participar, tem que ter representação legal lá, senão não pode... Então, burocratizou um pouco, mas vai dar segurança jurídica. Essa é uma das principais mudanças. Duas. Uma é a questão do regimento e outra é a questão da escolha das entidades. Com relação à questão da ampliação, o decreto está na Casa Civil, tanto que o plano de bacia já está sendo feito incorporando a área de Mafra e São Bento do Sul. Então, a nova área, a área atual, a área que era do comitê antes era de Canoinhas, Papanduva, Monte Castelo, Três Barras e Major Vieira. Eram 5 municípios. Com essa nova área, agora com a ampliação, passa a 10 municípios. Vai até Campo Alegre, até na descida da serra. Todo o divisor de água para cá é tudo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Canoinhas e bacias afluentes do Rio Negro, lado catarinense. Ficou grande o nome, mas nós apelidamos de Comitê da Bacia do Rio Canoinhas e afluentes do Rio Negro, lado catarinense. Então está sim, vereadora Norma, já sacramentado, o decreto está na Casa Civil para ampliação da área do comitê. É só uma questão de assinatura lá do governador e da Casa Civil, o secretário da Casa Civil, tanto que o plano já está sendo feito em cima dessa nova área e as assembleias setoriais marcadas também para 27 de novembro, daí na parte da tarde, onde eu gostaria de deixar o convite aqui, que nós tivéssemos uma representação dos vereadores
não só de Canoinhas, mas da região, que houvesse essa articulação entre os senhores para que a gente pudesse ter a representação do Legislativo e do Executivo Municipal naquele segmento da população da bacia. Não sei se eu esqueci de alguma das perguntas. Não, é bem completo. Muito obrigada. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulinho Basílio. Boa noite, presidente Célio. Boa noite aos colegas vereadores, às vereadoras, aos amigos que nos prestigiam na noite de hoje. Donato, boa noite especial, parabéns pelo seu trabalho. Rapidamente, foi citado a questão do xisto, né? Você comentou ali rapidinho. Eu gostaria de saber qual o posicionamento do comitê em relação a essa questão. Se houve alguma tratativa sobre isso, visto que nos últimos tempos esse assunto tem tido bastante debate na nossa região, e certamente o comitê deve ter algum posicionamento aí em relação a isso, para que a gente torne pública essa informação, Donato. Boa pergunta, vereador Paulinho, porque este é um assunto que preocupa a todos nós, né? Preocupou e ainda continua preocupando, apesar que agora com menos intensidade em função da aprovação da legislação estadual, e eu não sei exatamente como é que está tramitando isso hoje nos municípios, mas vamos à sua pergunta. A questão no comitê. Bom, antes, eu preciso falar que nós temos um fórum que reúne esses 16 comitês no Estado. É o Fórum Catarinense de Comitês de Bacia. E também existe o Fórum Nacional, né? Fórum Nacional do Comitê de Bacia. Então, é um sistema extremamente organizado. E nós já levamos essa discussão, então, foi em Campos Novos, eu não tive presente ali, Campos Novos, né, Gerson e Moacir. Nós já levamos essa preocupação, porque isso também estava acontecendo em outras regiões do Estado, vereador Paulinho. E lá foi unânime. Os 16 comitês de bacia do Estado ratificaram lá uma moção, a moção 001/2019, que é essa que eu tenho em mãos aqui, então assinado pelo Ricardo Marcelo de Menezes, que é o coordenador-geral do Fórum Catarinense de Comitês de Bacias Hidrográficas, dizendo-se contrária à exploração do xisto e levantando aqui os malefícios que o fracking e os sistemas de exploração de xisto no Estado poderiam trazer de prejuízo. Então, começou lá em Campos Novos, já por uma manifestação nossa, os nossos representantes, Moacir e o Gerson, que estiveram lá, levantaram essa situação dentro do Fórum Catarinense e lá já saiu uma moção. Com base nessa moção, nós discutimos dentro do Comitê de Bacia aqui em Canoinhas, numa reunião lá na IPAGRE, não me lembro agora exatamente a data, 23 de maio, no dia 23 de maio, e também aprovamos, não foi por unanimidade, mas porque nós tínhamos, o caso da IPAGRE, por exemplo, eu não tinha um posicionamento oficial da direção da empresa naquele momento, mas quem não votou a favor, contra o xisto, se absteve, que foi o caso de algumas entidades governamentais que não tinham discutido isso internamente. Hoje eu posso dizer com tranquilidade que a IPAGRE também, né, Gilberto, ela se manifesta contrária à exploração do xisto. Existe um documento, um ofício assinado pela presidente da IPAGRE, encaminhada à Assembleia Legislativa do Estado e à Secretaria de Agricultura ou de Administração, não me lembro agora, solicitando um parecer da IPAGRE. Então a IPAGRE estudou isso, fez um parecer mostrando a mesma coisa, quer dizer, os problemas que a exploração do xisto traria para todo o nosso Estado. Então, hoje, acredito que as entidades do Estado que naquele momento tiveram que se abster, hoje votariam também, e nós teríamos praticamente unanimidade dentro do Comitê de Bacia com relação a ser contrário à exploração do xisto na nossa região e no Estado todo. Então, é nessa linha, e foi uma discussão muito, muito grande. Nós trouxemos várias vezes o pessoal da ProRios de Papanduva, onde começou tudo ali, e também o pessoal da Coesos. Fizemos uma grande discussão dentro do comitê, e a conclusão que nós chegamos, então, o comitê é contrário à exploração do xisto em função de todos os prejuízos que pode causar, mesmo sabendo que pode trazer alguns benefícios econômicos, mas eles são muito pequenos em relação ao que trará de prejuízo ao meio ambiente, principalmente às águas. Esse é o posicionamento do comitê. Vereador Mário, com a palavra. Cumprimentar, Donato,
pela sua explanação. Cumprimentar o Moacir, presidente do comitê. Eu só quero fazer uma pergunta e também uma constatação. A minha pergunta é o seguinte, tá? Você sabe o valor do contrato para fazer esse plano? E a minha constatação é que uma universidade séria como a Univale, acreditando nos pareceres desse grupo de trabalho tão responsável, vereador Paulo, em que pese o contraditório pela defesa da Univale, mas quebrar um contrato de uma envergadura, de um plano desse tamanho e dessa importância. Nós temos discutido aqui nessa Casa de Leis, Donato, a questão das políticas públicas com relação à captação de água, temos falado do Casan, fonte alternativa, enfim. Nós discutimos lá no CIGERD, não sei se você estava presente, mas já estamos discutindo o racionamento de água aqui em Canoinhas. Essa é uma preocupação, eu estou falando só aqui, não regionalizando a discussão, somente aqui. Mas acredito que será um valor de um contrato considerável e tomara, né, que consigam realmente romper e que nós possamos dar continuidade e tenhamos esse plano. Você sabe o valor disso? A posição última que eu tenho lá da SDE é a seguinte: o contrato é aquele valor mesmo que foi colocado aqui, 1.593.000 para fazer o plano completo, as 5 etapas. O valor pago até então é em torno de 50% desse valor, algo próximo a R$800 mil. Nas contestações, nas alegações da Univale, eles colocam lá que executaram até o momento 57% do trabalho. E tudo que eu falei antes, né, contestam veementemente que a questão de atrasos no início, prazos, alegam algumas dificuldades do próprio comitê, mas que a SDS não aceita, e nós também não aceitamos, estamos rebatendo isso. E aí eu falo pela SDS, pela SDE. Acredito, pelo que eu conversei nos últimos dias com o pessoal da secretaria lá, que é possível, mesmo tendo essas contestações. Claro, no momento isso está no jurídico da secretaria, para fazer os ajustes finais e encaminhar para a Univale. Eu espero, né, que isso não se arraste muito tempo, porque nós vamos perder, o vereador Coronel Mário, a sequência dos trabalhos. O plano ele é estabelecido, todos os planos do Brasil são assim, as etapas para serem cumpridas. E aí você já tem um prejuízo enorme numa parada de mais de meio ano que vai acontecer aqui em relação ao diagnóstico e o prognóstico e a elaboração do plano. Tomara que isso realmente não demore mais, porque senão a gente vai ter que retomar, é muito mais trabalho para o próprio comitê e para quem vir a fazer, ou se de repente a própria Univale conseguir reverter o processo e tem que dar continuidade ao plano. Mas uma coisa eu posso garantir, aí falo pelos colegas ali, porque eu conheço de tempo já. A lógica vai ser a mesma, a cobrança vai ser a mesma. Porque desde o início que a gente colocou para eles, não queremos um plano de gaveta e não queremos um plano como muitos que fizeram há alguns anos atrás, os comitês que não utilizaram esse plano. Não tem sentido isso. Pelo custo para a sociedade, são valores consideráveis. Então, não sei se eu era mais ou menos nessa linha, vereador. Temos mais vereadores interessados em fazer uso da palavra? Donato, muito importante a tua vinda, a vinda do comitê, pela importância do assunto, né, como aqui já foi isso relatado. Me surpreende como de tempos em tempos a gente toma algumas surpresas, assuntos que deveriam trilhar e seguir seu curso com naturalidade e acaba indo daqui a pouco aos tribunais para ser decidido, né? Que é o que está se desenhando. E que isso vai impactar, Moacir, daqui a pouco, em resultados e levantamentos de toda a área. Eu não sei bem tudo o que foi colocado dentro desse contrato, mas e também você não detalhou assim
aquilo que, na condição de vocês visualizaram que não estava correto as informações prestadas. Eu assim queria entender um pouquinho nesse sentido, se você teria um ou dois exemplos a ser dado nesse sentido, se é possível. Eu vou pegar o parecer aqui, localizar, eu trouxe ele junto aqui, se eu não me engano. O que mais chamou a atenção, vereador Vilmar Sudowski, é algumas situações assim que não poderiam ter ocorrido. Essa estrutura do plano, a forma como do diagnóstico do produto C, que o A tranquilo, o A foi muito bom, muito bom. Apesar daqueles problemas na etapa B da comunicação, da divulgação do plano, também isso era possível corrigir. A gente teria tempo para corrigir isso ao longo da execução do plano. Agora, daí, quando chega na etapa C, que é essa etapa crítica, onde o GAP se debruçou semanas em cima dessas 500 páginas para entender, e aí quando nós vimos, então, que tinha algumas coisas soltas, desconexas dentro do produto, e nos preocupou. Aí conversamos entre a diretoria do comitê, chegamos à conclusão que teríamos que achar uma forma de ter um auxílio mais técnico, porque apesar de a gente ter algum envolvimento com a área, conhecimento, mas a hora que você vai analisar um produto de mais de 500 páginas, feita por uma equipe extremamente qualificada da universidade lá de Itajaí, com hidrólogos, com geólogos, com a equipe muito boa, nós tínhamos uma dificuldade. Então, aí que nós contratamos o Guilherme, que era o hidrólogo lá, ele é de União da Vitória, se eu não me engano, né, a procedência dele, e aí está aqui o parecer. Então, foi um parecer que foi emitido, vereador Vilmar, em 7 de maio, no dia da reunião, encaminhado ao secretário de Estado, Lucas Esmeraldino, cujo teor dividido em 3 partes aqui, né? A primeira parte com relação à postura profissional da contratada, foi elencado algumas situações, principalmente a visível falta de coordenação entre as diversas equipes que compunham a equipe total, né? Ela era dividida por a equipe de hidrologia, a equipe da comunicação do plano, uma equipe que entraria depois na elaboração, enfim, eram várias equipes. A equipe técnica muito qualificada. O que a gente anotou aqui, então, foi essa questão e a ausência da coordenação técnica da Univale na maioria dos momentos aqui, onde a gente não conseguia discutir com eles. E aí ficava aquela história, as solicitações, então resolvemos fazer um parecer técnico muito bem fundamentado aqui. A falta de esclarecimentos aqui também está constando aqui, com relação a muitos aspectos do produto C. Aí a segunda parte do parecer, ele trabalha mais em cima dos aspectos do relatório mesmo, do diagnóstico. Então, o relatório apresentado está claramente fora dos padrões, está aqui no parecer feito pelo GAP. A desorganização estrutural do documento, onde suas seções não seguem uma sequência lógica, mais um item. A excessiva caracterização da área objeto do plano de forma desconexa. Então, daqui a pouco caracterizava lá a geologia e voltava aqui para vegetação, para fauna, enfim, não existia uma sequência lógica. Eles contestam tudo isso, eles dizem que não. O Vinícius me passou agora que a contestação dele em cima desses argumentos que nós levantamos aqui é que isso seria feito numa etapa posterior. E cito, inclusive, um artigo de uma legislação federal que, na elaboração de planos, previa isso. Só que a SDE contesta isso e diz que não. Isso teria que ser apresentado nessa etapa e a próxima etapa é outro assunto. Então, existe essa divergência. Mas o que nós constatamos como GAP, né, Gerson, e deu muito trabalho para realmente chegar nessas posições aqui, e aí a falta de cumprimento de normativas técnicas na elaboração de produtos como mapas, inobservância da qualidade de representação das informações espaciais, coisas desse tipo também aconteceram.
E a terceira parte do parecer aqui, que são aqueles 22 itens, são coisas mesmo técnicas, são pequenos detalhes do plano. Pegamos ali uma situação que não era aqui da região, era da Serra do Rio do Rastro, faz um corta e copia e cola, alguma coisa desse tipo, só pode ter acontecido. É ou não é? Então, é isso, gente, é isso que a gente viu na elaboração do plano. E aí estão as páginas do plano, aqui na página 243, complementar com a análise dos cadastros por faixa de evasão, assim como feito no plano de recursos hídricos do Rio das Antas, por exemplo. A gente buscou referências também. Então, a gente fez aqui 22 observações que nós queríamos que corrigisse. Nesse momento aqui, 7 de maio, nós não imaginávamos que ia caminhar para esse lado. Nós tínhamos a expectativa de que a Univale fosse corrigir esses itens e atender aquele prazo, reformular a equipe e vida que segue. Enfim, não foi o que a gente viu acontecer. Não sei se consegui esclarecer mais alguns detalhes aí, vereador. Só complementando, teve uma equipe técnica que foi a campo mesmo, em loco, deles? No momento da divulgação, sim. Esse trabalho aqui ele é um trabalho mais de revisão bibliográfica, né, eles chamam de dados secundários, busca de dados secundários, que não é aquele dado buscado direto na fonte. Isso está no edital, está no termo de referência, até aí tranquilo. A etapa de campo mesmo, que eu entendo, porque eu também não passei pela etapa D e E, mas pelo que a gente estudou dentro do comitê lá, é a etapa que realmente nós vamos fazer audiências públicas, vamos fazer reuniões em comunidades, vamos em loco. Algumas coisas eles fizeram, mas assim, muito incipientes. Mas não era realmente esse o maior problema que a gente via, né, Gerson? Porque essa parte de diagnóstico são através de dados secundários. Dados, inclusive, da IPAGRE, do CIRAM, da Defesa Civil, do Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina, enfim, todo o arcabouço de informações técnicas que poderiam ser utilizadas. Então, e até as informações, tem muita informação relevante. O relatório traz muitas informações. É muito interessante. Os problemas são esses que eu relatei. A forma de construção do plano, muito extenso em algumas situações assim que não precisaria e faltando outras. O exemplo do xisto, por exemplo. Nós estávamos em plena discussão do xisto. Eu lembro que eu mesmo levantei essa questão com eles, lá em Florianópolis, não pode faltar um estudo detalhado de toda a concessão de exploração mineral da região. Isso vai impactar diretamente, e especialmente o xisto. Veio um parágrafo. Está lá o plano, está lá no nosso comitê. Veio um parágrafo, não é isso, Gerson? Com relação a isso. O Gerson está confirmando ali 3 linhas sobre um assunto que estava dominando a mídia, a preocupação de todos nós aqui do Planalto Norte. E se nós não tivéssemos pedido. Então, aí, para mim, nesse momento, e para todos nós lá, ficou muito claro que não havia um compromisso de fazer aquilo que nós acordamos na primeira reunião com eles, lá na Associação Comercial, de fazer um plano efetivo, com participação da comunidade, um plano que não fosse um plano de gaveta e que viesse atender às nossas necessidades. Então, naquele momento, a gente viu que a coisa estava fugindo do nosso, não do controle, mas do nosso rumo aí. Então, eu só queria deixar claro, né, vereador Paulo, e demais vereadores e colegas do comitê, que nós estamos aqui como porta-voz. Eu estou trabalhando em cima de parecer técnico, isso não é uma posição minha, do presidente, da engenheira agrônoma, ou do coordenador do GAP, do Gerson, é uma posição que nós discutimos, a gente sabe as implicações que isso tem. O vereador Mário colocou muito bem, nós estamos falando de uma das maiores universidades do Estado, com um corpo técnico e a equipe. Eu participei de algumas reuniões aqui, lá em Florianópolis, com eles, uma equipe muito qualificada. Não estamos julgando a qualificação técnica, a capacidade técnica,
a instituição em si, nós estamos simplesmente colocando a nossa constatação como GAP, como comitê, como SDS, em cima do que aconteceu. Então, isso tem que ficar muito claro, né, para a gente evitar problemas futuros aí. Mas eu não posso chegar aqui e colocar para os senhores e para a comunidade aqui uma situação que não é real. Infelizmente, é isso que aconteceu. Ninguém mais do que nós lamenta, né, Moacir, não podermos estar hoje aqui, de repente, lançando o plano de bacias nessa casa, não vindo trazer uma situação assim tão difícil. Não fomos nós, e não é a SDS, o governo do Estado, a FAPESC fez o que tinha que fazer, tanto que está disposta a dar a sequência. Obrigado. Mais algum vereador? Não havendo, nós queremos agradecer a sua presença. Acho que essas informações realmente são importantes. Observando o valor do plano 1.590.000, é muito dinheiro, se considerarmos. Eu estava aqui conversando com o vereador Coronel Mário, porque quanto realmente foi efetivamente gasto nesse plano, e se isso poderá ser reaproveitado, essa que é a questão. É dinheiro público. Sim. Não é? É dinheiro público, não atendeu a necessidade a que se propunha, e estamos aí. E ainda cai no descrédito, né? Tudo isso que já foi dito aqui, a questão da universidade, enfim, né? Essa é a grande preocupação nossa. Mas parabéns ao GAP, parabéns enfim, a todos que estão empenhados nesse trabalho, nessa fiscalização. Acho que é dessa forma mesmo, né, que para se mudar é preciso fazer assim, porque apenas constatar que não está correto e deixar por isso mesmo não ia resolver. Então, parabéns, né, por essa atitude do GAP e de todos os envolvidos, Sr. Moacir, nessa questão que foi tratada aqui na noite de hoje. Muito obrigado pelo espaço e continuamos à disposição lá no comitê com a nossa diretoria, a nossa equipe técnica. Obrigado. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Vilmar Sidowski. Solicito ao senhor presidente para colocar em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei 122 de 2019, que dispõe sobre a permissão de uso de bem público e da outras providências. É o Parque de Exposição, nós teremos uma feira nos dias 25, 26 e 27, que estará acontecendo de multimarcas de veículos, e por estar próximo da data, nós poderíamos incluir no dia de hoje e o senhor colocar em deliberação para o plenário. Muito obrigado. Coloco em discussão a solicitação do vereador Vilmar Sidowski para inclusão na ordem do dia de hoje do projeto de lei 122/2019. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado a inclusão na ordem do dia de hoje do projeto de lei 122/2019. Coloco em segunda discussão projeto de lei 129, que autoriza o Poder Executivo Municipal a aderir ao programa Badesc Cidades e tomar empréstimo junto ao Badesc, Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina, S.A., e da outras providências, tomar empréstimo no valor de R$5 milhões. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado em segunda votação o projeto de lei 129/2019. Coloco em primeira discussão projeto de lei 103/2019, que dispõe sobre a concessão de uso de espaços públicos para a instalação, manutenção, conservação e exploração publicitária e demais espaços destinados à publicidade nos próprios públicos municipais. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado em primeira votação projeto de lei 103/2019.
Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 114, que altera dispositivo da Lei Municipal 3.773, de 29 de novembro de 2004. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei 114/2019. Coloco em primeira discussão o projeto de lei 115/2019, que denomina a via pública Miguel Guterville. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei 115/2019. Coloco em primeira votação o projeto de lei 122/2019, que dispõe sobre a permissão de uso de bem público e da outras providências. Uso do parque de exposições pela empresa Classe A Multimarcas para a realização de eventos do período de 25 a 27 de outubro de 2019. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei 122/2019. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, vereador Coronel Mário, proceder à leitura dos requerimentos. Requerimento número 950/2019, da autoria do edil Paulinho Basílio. Quer que seja encaminhado ofício ao senhor Carlos Chiodini, deputado federal, solicitando destinação de emenda parlamentar para o 9º Batalhão de Bombeiro Militar de Canoinhas. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em votação única o requerimento 950/2019. Requerimento número 951/2019, da autoria do edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Rafael Rotile Reder, secretário municipal de Planejamento, solicitando que os projetos executivos das novas ruas e avenidas a serem pavimentadas e que serão construídas novas calçadas, se houver previsão legal, sejam planejados espaços para o plantio de árvores, se possível também definindo as espécies, contemplando as características e aspectos técnicos necessários. Tal solicitação justifica-se, pois, em meio à preocupação com o meio ambiente, a arborização urbana é uma solução interessante para melhorar a qualidade de vida das cidades, tornando-as mais inclusivas e sustentáveis. Também, se o projeto executivo contemplar projeto paisagístico e plantio de árvores, haverá economia aos cofres públicos. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Fazer referência a esse requerimento já ao próximo, que também formulei nesse sentido. Às vezes nós vereadores somos um pouco chatos nesse sentido, mas a gente sabe que você fazer serviço depois executado é um pouco mais difícil. Nós estamos recebendo várias ruas pavimentadas, estão sendo pavimentadas, inauguradas inclusive. Eu havia formulado um requerimento, senhor presidente, já para fazer um plano paisagístico de todas as ruas do município, pelo menos da área central e os bairros mais próximos. A gente sabe que isso demanda de muito trabalho, não é um trabalho simples. Mas, na medida do possível, estou solicitando ao senhor secretário de Planejamento que as ruas novas que serão pavimentadas, caso não seja possível legalmente haver previsão legal para já plantar árvore, ao menos que deixe os espaços para fazer o plantio dessas árvores. Eu passava pela rua Francisco de Paula e Silva, uma rua extensa, ali já tinha que ter um planejamento com que tipo de árvore pode ser arborizado. Isso é importante, aquilo ficou uma avenida até bonita, ficou uma rua bonita, já poderia ter sido contemplada. Eu já vou fazer a justificativa do segundo requerimento. Vereador Chico, o senhor apresentou uma lei nessa Casa de Leis que não podia se inaugurar a obra sem estar concluída. A gente sabe a demanda, a pressa, enfim, mas a nossa Rua Felipe Schmidt, quando o nosso secretário esteve aqui apresentando o projeto executivo para a mudança lá do calçadão, inclusive ele falou o nome da espécie que seria plantada. Nós já estamos no final de outubro e, por enquanto, ao menos não vi plantio. Então a gente sabe que tem vários intervenientes legais no processo de aquisição, tem uma série de fatores.
mas é que passa o tempo de plantio, depois, né, que já demandou um certo tempo, até a própria a questão do enraizamento da árvore, tem questões técnicas que eu não conheço, mas que entendo ser necessária. Então, esses projetos futuros das ruas que vão ser pavimentadas, entendo que seria importante, se não tiver já a previsão da árvore, ao menos que tenha um espaço para o plantio dessas árvores, já com a devida distância, enfim. Porque nós precisamos arborizar o nosso município. Tem muitas ruas, né, tem pessoas, inclusive, que querem plantar, já me questionaram, inclusive, na minha rua, Basilmil, que árvore eu posso plantar? Eu disse, não sei. Não sei porque não tem planejamento. Então, posso plantar qualquer uma? Não sei. Então, isso é importante. Isso não é crítica ao prefeito, ao senhor secretário de planejamento. A gente sabe que tem muita demanda de trabalho. Mas, se possível incluir, entendo eu que as futuras gerações agradecem nosso município. Seria isso. Muito obrigado. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloca em votação os vereadores que aprovam o requerimento 951/2019, de autoria do vereador Coronel Mário, permaneça como se encontra. Está aprovado em votação única o requerimento 951/2019. Requerimento número 952/2019, da autoria do Coronel Mário, quer que seja encaminhado ao ofício do senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, do senhor Rafael Rutilli Reder, secretário municipal de planejamento, solicitando que sejam plantadas as árvores na rua Felipe Schmidt, conforme contemplava o projeto executivo, se possível ainda no mês de outubro. Tal solicitação justifica-se, pois realizada uma apresentação na Câmara de Vereadores do projeto de revitalização da rua Felipe Schmidt e necessita sua conclusão nos aspectos de arborização. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação os vereadores que aprovam o requerimento 952/2019, permaneçam como se encontram. Está aprovado em votação única o requerimento 952/2019. Requerimento número 953/2019, da autoria da vereadora Thelma Bley, quer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Rafael Rutilli Reder, secretário municipal de planejamento, solicitando a implantação de abrigo de passageiros cobertos no loteamento residencial Nossa Senhora Aparecida, bairro Piedade. Não existe nenhum tipo de abrigo para as pessoas aguardarem os ônibus e assim ficam expostos à chuva e ao sol. A população desse bairro, em geral, está clamando por essas estruturas que são de suma importância para resguardar a saúde de todos, principalmente idosos e crianças. Há necessidade de se implantar um abrigo em cada rua, sendo nos pontos específicos de paradas de ônibus. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 953/2019. Requerimento número 954/2019, da autoria da vereadora Thelma Bley, quer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, a senhora Zenici Dreyer, secretária municipal de saúde, solicitando a intervenção do setor de zoonoses no residencial Nossa Senhora Aparecida, bairro Piedade, para aplicação de mutirão de castração de caninos, já que o bairro está com uma demanda exorbitante desses animais. Inclusive, muitos destes avançam nas pessoas e sem contar a quantidade de fezes espalhadas pelas ruas. Também observa-se um número relevante de cães com doenças infecciosas, como sarna tipo escabiose, que é transmissível para humanos e outros tipos de doenças da pele, sendo a situação passível de intervenção imediata. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em votação única o requerimento 954/2019. O que continha, senhor presidente? Passamos às explicações pessoais. Solicito a primeira secretária informar se há vereadores interessados na manifestação de interesse pessoal. Não, senhor presidente. Quero aqui, mais uma vez, agradecer a presença do senhor Gerson dos Santos, presidente da APASC, o Gerson dos Santos Júnior, o senhor Moacir Penca, o presidente do comitê, o senhor Donato Jonoenberg, que fez a brilhante apresentação, cumprimentar também o seu Cláudio, o seu Eugênio, o Gustavo, o seu Herbert, o Darcy, e convidar para que mais vezes se façam presentes essa casa. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Para a próxima segunda-feira, em horário regimental.